sei se você já teve problema com isso, mas muitos dos casais têm. A história de relacionamento e finanças. Como gerir coisas tão complexas numa relação? Porque, principalmente nos dias de hoje, a gente acaba vendo que muitos casais têm aquela história do que esse dinheiro é meu, aquele dinheiro é seu. Será que essa é uma boa saída para se viver em harmonia num casal? Para a gente falar sobre isso hoje, Luiz Felipe Pondé está com a gente. Seja bem-vindo, Pondé. Prazer ter você aqui. Obrigado, é um no prazer Boa estar aqui Tarde, com viu? você, Kátia. Você acha que isso funciona num relacionamento? Isso é meu, isso é seu e noutra parte a gente compartilha? Olha, como dizia o grande Nelson Rodrigues, dinheiro compra até amor verdadeiro. Certo? Verdadeiro, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o dinheiro nunca é só dinheiro. O dinheiro está relacionado com outras dimensões da vida e, portanto, o amor também está relacionado com o dinheiro. O que você pergunta, eu acho que é uma tendência. É uma tendência de comportamento. A ideia de que a mulher tem o dinheiro dela, o cara tem o dinheiro dele, eles não querem se misturar porque senão vai dar pau. Eles vão brigar por causa disso. É como organizar, tipo, eu tenho o meu carro, você tem o seu. Agora, se você me pergunta se eu acho que isso dá certo, eu acho que em algum momento isso pode dar errado. A gente tem que se readequando às necessidades da vida da gente. Foi o que você disse, quer dizer, talvez agora isso funcione pra gente, daqui a pouco não mais. É, porque além do fato de que, como eu dizia, dinheiro não é só dinheiro, então se a gente é casado e você no momento tem mais dinheiro do que eu e eu tô com muito pouca grana e você continua pondo em prática o acordo inicial, significa que então você não está preocupado comigo. Não, eu tenho mais e não poder, está preocupado né? conosco. É verdade. Certo? Então, se você não tem esse molejo e essa possibilidade de você refazendo acordos enquanto o processo segue, provavelmente isso significa falta de amor mesmo. Hoje a gente vê em alguns casais, principalmente aqueles que têm muito dinheiro, porque os que não têm muito dinheiro não vão pensar nisso, fazer um contrato. Você não tem esse problema? Não tem esse problema, você tem outros. Mas esse você não tem. Fazer contrato nupcial. Aí você fala, gente, isso de fato, na prática de vivência, você acha que funciona? Isso está inscrito, eu acho que no processo geral de organização da vida a partir da falta de confiança. É, porque falta um pouco de amor, não falta? Mas e falta confiança mesmo. Porque a ideia de quando você está apaixonado por alguém ou você ama alguém, você perde a cabeça. O que é verdade. A paixão é isso, né? Deixa você meio bêbado e tal. Agora, essa prática, que é uma prática inclusive americana, ela visa... ela está ancorada numa espécie de paranoia social, de desconfiança do outro e de que é melhor organizar o patrimônio para não brigar depois. Mas já brigou antes. Eu só posso confiar em você se você assinar o documento dizendo que não quer nada de mim. Ou se você tem direito a tal depois de 2 anos, depois tem direito a tal, quase como salário, prêmio, tempo de serviço, é um bônus. Um bônus. No final. Então, eu acho que isso tem a ver com o crescimento de uma vida pautada na relação instrumental, como se fala em filosofia. Dinheiro e estratégias. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas reclamam cada vez mais de solidão, de insatisfação pessoal. Mas é uma das formas de você se defender da paranoia, é se trancar em casa e ficar sozinho. Né? Porque aí nada acontece com você. Mas aí vira e volta pro ovo, né? Aí você toma ansiolítico e fica broxa. O fato aí é o nem seguinte... transar mais você transa. Então, mas se você quer ter algum relacionamento e não quer ser broxa, tem que ser meio infeliz. Tem que lidar com as insatisfações da vida, né? Mas isso não vem também daquela nossa geração que protege tantos filhos, que os filhos não podem sofrer. Ai, tudo que ele quer eu tenho que dar. Coitadinho, vai precisar de psicólogo. Olha, vem, assim, isso são dados... Tem muita pesquisa feita sobre isso, principalmente nos Estados Unidos, de como os jovens estão ficando cada vez mais inseguros, têm medo de relacionamento afetivo. Sei lá, 18 anos de idade, transou uma noite, vira para a psicanalista e diz assim, eu vou dar um tempo agora, vou ficar um tempo sem transar. Porque é muito terrível. Prazer pra uma pessoa É muito difícil, você está ali com outra pessoa, não sabe se satisfaz ela, você não sabe, então eles estão sofrendo mesmo. Uma das maiores mentiras que alguém pode dizer hoje é que os jovens estão mais evoluídos e mais bem resolvidos. Quer dizer, você acha que então o ideal seria a gente voltar àquele equilíbrio? Não ser tanto como os nossos pais educaram a gente, naquela rédea curta, e depois quando a gente saía de casa, a gente saía igual um cachorro quando você abre o portão, não sabe nem para que lado corre, e nem tão protegido quanto os pais fazem hoje. Eu né? acho que como ideia, sim. Eu acho sempre muito difícil voltar para trás, né? Porque esse tipo de comportamento tem a ver com enriquecimento,
enriquecimento, melhor condição material de vida, consciência de riscos no mundo. Agora com as mídias sociais tem pais que ficam em paranoica quando o filho ou a filha está com um celular na mão. Então eu acho que com o aumento da percepção de risco e com o enriquecimento e a possibilidade de proteção, e um outro detalhe, com a diminuição do número de filhos, Você certo? foca num número Você foca em menor, um só né? e você zoa ele completamente. Você controla ele o tempo inteiro, você quer saber o que ele sente. Você vai na escola falar que seu filho está sofrendo porque tirou nota baixa. Isso Mas na estuda, universidade. criatura. Tem muitas empresas que vão preferindo contratar pessoas de classes sociais mais baixas. Por quê? Porque são pessoas que têm menos vícios, assim. Essa característica, esse tipo de comportamento que alguns chamam geração floquinho de neve, snowflake, Os tocadinhos, né? se ofende com tudo. Isso é um fenômeno claramente econômico. Classe média alta para cima no Brasil, nos Estados Unidos classe média, que tem uma condição de vida melhor. Mas se você desce para níveis sociais mais vulneráveis, as pessoas não são assim. Elas têm mais condição de resistência. Mas não é porque muitas vezes a gente também se culpa? Digo isso com os filhos e no próprio relacionamento. Quer dizer, eu trabalho muito tempo fora. Quando eu chego em casa, eu tenho que compensar essa minha ausência. E eu compenso como? Não com presença, porque isso eu não posso ter, porque eu estou direcionando nesse momento a carreira. Então eu te dou presentes, eu te dou coisas. Sim. E aí é por isso que tem gente que põe isso como consequência da emancipação feminina. Porque a mulher saiu de casa, foi trabalhar e ela se sente culpada. E agora o cara também se sente culpado, porque homem e mulher tem que dividir o cuidado com os filhos. Ficam dois culpados em casa, fazendo tudo que pode pro moleque, porque no fundo não pode ficar com o moleque. Terceiriza o moleque, certo? Que é educado de outra forma. Estou o dia inteiro em alguma escola ou em duas atividades, ou coloca babá para tomar conta, e quando chega em casa o tempo inteiro é aquela coisa de querer fazer com que a criança adore ele, fique bem com ela e tal, então dá nisso. É um problema, eu não vejo solução para isso. Você não vê solução, não? Agora não. Agora. Quer dizer, eu vejo solução, assim, é claro que as pessoas podem procurar de alguma forma tomar consciência disso, mas eu acho muito difícil você produzir consciência disso quando você olha o fenômeno, as causas do fenômeno. Sim, o resultado, né? E aí você vê as causas. Trabalham muito, enriquecimento, diminuição de filhos, excesso de proteção, paranoia com relação a riscos sociais no mundo que você vive. Então, acho muito difícil fazer conscientização aqui, já que as causas continuam ativas aqui. Então quer dizer que essa história que a gente vê hoje desses adolescentes, desses jovens que não têm essa vontade, essa garra de conquistar as coisas, não se sentem poderosos, vem daquela educação, como você estava dizendo, que a gente se sente culpado, tanto o homem como a mulher. Em grande parte sim. É claro que quando você está falando de fenômenos humanos, nunca tem uma, duas causas, mas seguramente quando você observa as pesquisas, eu conheço de pesquisas a partir de 2006, sobre esse assunto, seguramente vem daí. Quer dizer, e você tem, Kátia, inclusive, não é só no âmbito de competição profissional, lidar com frustração na universidade, você tem, inclusive, uma queda na atividade sexual. Ah, sim, porque... Tem medo. Tem medo? Tem medo. Tem medo. Bom, e a gente vê isso pelos aplicativos hoje. Então. Não é? Inclusive, às vezes, você prefere ficar brincando no aplicativo do que fazer. Voltando isso para o casal, a gente não conseguiria minimizar, esses prejuízos para o futuro se o casal também começasse a olhar para essa relação de uma forma mais leve? A relação deles? Deles, porque isso também vai influenciar nos filhos, né? Tem, inclusive quando você tem, eu acho que uma questão com relação aos casais hoje é uma expectativa de você ter uma relação quase perfeita. E o que é uma relação Entendeu? perfeita, Então, né? não existe. Não existe. Mas assim, é uma relação em que você nunca tenha sofrimento, nunca tenha, resvale um pouco aqui, um problema de respeito lá e cá, nunca exista alguma insegurança. Não se discuta Eu na acho relação. que a tentativa de fazer o mundo perfeito está estragando um monte de coisa. E não é também porque a gente busca um relacionamento, se for um relacionamento perfeito. Aquele que não há briga, não há discussão, não há divergência de opiniões. Sim, é isso. Não é? Quer dizer, Resumindo, porque né? você só não tem divergência de opinião quando um dos dois está morto, né? Então, se está morto, joga a terra e acaba. Mas é aquilo que eu falava há pouco, quer dizer, se você quer ter, digamos assim, um tesão com as coisas e com a vida, você não pode querer ser feliz o tempo inteiro. O próprio Nelson Rodrigues dizia, não dá para amar e ser feliz ao mesmo tempo. É porque ninguém consegue ficar linear, Não, né? não. Isso é uma tendência de psicopatia também, não é?
Não é nada saudável. Não é. Então, é como quando uma pessoa toma um remédio para combater a ansiedade, já sempre rindo, assim, tá sempre bem. Mas fica over, Mas, na né? verdade, não tem nada de real com ninguém, entendeu? Porque pra você ter alguma coisa de real com uma pessoa, você tem que correr risco. Vai É tão bom correr sofrer. risco? Vai sofrer um pouco, né? Ah, faz parte. Faz. E aquela história que é sofrendo que a gente aprende, eu não acredito. Mas a gente tem que saber que o sofrimento vai fazer parte. Isso aí. Pra valer a pena ali na frente, né? Você não, assim, não precisa procurar o sofrimento. Inclusive porque ele vai achar você de qualquer jeito. Ah, não adianta a gente correr. É igual a hora que chamarem, pegarem a nossa ficha dessa pra uma melhor, chamou o nominho da gente, não tem Então, negociação. Chamou teu nome, vai que não tem como, né? Eu acho, sabe, um dos fatores que eu percebo que falta, desde sempre, é ensinar as crianças a falarem dos seus sentimentos. Porque depois a gente quer adultos que consigam falar do que sentem. Mas se a gente não ensinou desde pequenininho, como que você vai querer que depois um adulto sinta a vontade de simplesmente abrir o seu coração sem ser julgado? Porque você vai ser sempre julgado. Sim, mas eu não preciso falar tudo o que eu acho sobre você. As pessoas estão hoje Você tem uma achando... certa... Tipo, fez regime 6 meses, não emagreceu, você não vai dizer, pô, você engordou. Nossa, cara de pau, você... E aí, você acha que eu emagreci? escondido. Um pouco. Não precisa dizer assim, não, você engordou, né? Então, assim, acho que tem uma questão de amadurecimento aí, Kátia. O amadurecimento significa molejo, lidar com imperfeições, saber que as imperfeições tornam a vida real. E, sem dúvida, se você consegue, desde pequeno, ser estimulado a não ter medo de demonstrar certas inseguranças, insatisfações. Isso pode ajudar você, me parece, sem dúvida nenhuma, a lidar melhor com as frustrações da vida, né? Se você é estimulado a ser uma pessoa muito rígida, muito dura, fica pior. Isso seria o normal, né? O normal é ser mais ou menos maleável, né? Eu acho que tem que ser. Porque se você não for maleável de um jeito por bem, vai ser por mal. Vai, porque a o mundo vida vai te moldar. fazer dobrar até a hora que você se entrega e fala assim, isso faz parte. Porque quando você fica muito rígido, você racha. Então, tem que ser como o bambu. Então, é isso mesmo. Tem Né? filósofo que fala isso. Então. Que a gente é ele fala junco, mas está ali com o bambu pensante. Era a melhor forma. Olha, adorei te receber para esse bate-papo Também, gostoso. foi um prazer. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, só colocar Pondé, a gente acha em todos os Já cantos. acha, Luiz Felipe Pondé. Você vai adorar. Obrigada mais uma vez. Obrigado Quer você, sugerir Kátia. algum tema pra gente bater um papo? É sempre bem-vindo, pode colocar nas nossas redes sociais.